como se relacionar com uma pessoa, digamos aí que você está assistindo, você fala assim, cara, o meu marido é o típico pessoa de final de semana, ou minha esposa é aquela pessoa que precisa fazer tais e tais coisas aí para se sentir bem, tem comportamentos compulsivos e tal. Como lidar, como abordar, como falar com uma pessoa dessa é um desafio, sempre é, porque a outra pessoa ela precisa estar num ponto onde que ela consiga admitir e às vezes ela está em negação porque ela sabe no fundo, no fundo, se ela parar para prestar um pouquinho de atenção em si mesma, e talvez ela já tenha feito isso, por isso que ela está negando, então ela está reprimindo isso, mas ela não quer admitir. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Acho que, em primeiro lugar, é evidenciar as consequências dos atos dela. Então, por exemplo, se é uma pessoa que já está muito disfuncional, vai ser fácil mostrar essas consequências. Mas, por exemplo, esse ébrio eventual aí que você falou. É uma pessoa que ela não precisa beber todos os dias, mas ela só bebe todo final de semana. E quando bebe, ela não consegue tomar 2 latinhas de cerveja. Ela vai encher a cara até arriar. Naturalmente, essa pessoa que enche a cara até arriar, ela começa a ter algumas consequências. Ou assim, se desentende com um colega no churrasco e tem uma discussão por um motivo besta. Uhum. Ou então bate Trata, o carro quando tava voltando pra casa porque tava bêbado e foi dirigindo. trata mal os filhos, Trata mal os filhos. Ou então tá sempre caindo de bêbado e não tem mais tempo útil com as crianças. começa a semana de uma maneira péssima, porque segunda-feira tá de Tá sempre de ressaca. ressaca, não pratica mais os esportes que praticava antes. Poxa, final de semana a gente costumava fazer trilho de bike e tal, não sei o que, nunca mais a gente fez isso. Acho que você nem consegue mais, você não tem mais. Então, mostrar primeiro as consequências. Começa a ter alguns problemas de saúde. Então, mostre aquilo que todo mundo tá vendo, É. né? Que não tem como negar. Então, tá mostrando os comportamentos. Em segundo lugar, deixe a pessoa lidar sozinha com essas consequências. Porque o que acontece muito, principalmente quando é de mulher para marido ou de mãe para filho. Porque nós mulheres temos essa tendência, assim, o instinto Cuidadora, né? materno, principalmente a mulher latina, de ser aquela que não pode. Ah, meu Deus, coitado. Ixi. Se você não deixa a pessoa sofrer as consequências dos atos dela, você está impedindo ela de aprender. Uhum. Então, é como uma criança. Se ela, toda vez que uma criança que está aprendendo a andar cair e você fizer um dramalhão danado, ela não vai aprender a andar nunca. Porque ela vai achar que, nossa, sempre vai ter alguém para me levantar e que a própria caminhada é uma coisa assim meio perigosa, porque é um drama tão grande toda vez que eu caio. Então, assim, deixa a pessoa se lascar. Deixa. Deixa ela colher os Fez frutos. dívida com traficante, se vira pra pagar, né? Atrasou o relatório pro trabalho. Me ajuda? Não, se vira. Não, deixa se desentender E com o isso não é chefe. desamor. Na verdade, isso é amor. Você está aplicando uma correção, uma restrição àquela pessoa, porque por meio daquilo dali ela vai aprender. Então a gente exerce amor quando abraça, né? Quando beija, quando ouve, quando empresta os ouvidos, quando dá um conselho, mas quando a gente cala a boca e diz, cuida do teu problema. Aí tem gente que vai dizer assim: ah, Elza, mas é meu marido. Se eu não ajudar ele a fazer o relatório, o chefe dele já tá meio estressado com ele, vai demitir ele, vai faltar dinheiro dentro de casa. Então, você cuide da sua vida, do seu emprego e de conseguir provisões para sua família. E se você não Torne-se tiver um emprego, independente. exatamente, arrume. Se você não tiver uma condição de vida, arrume, porque se essa pessoa não se Exatamente. tocar, ela vai te arruinar. Às vezes é justamente esse foco em cuidar das suas coisas que vai te tirar um pouco o foco da pessoa. Porque, ó, entenda uma coisa. Eu falei que a dependência, ela é uma doença reflexiva. E a droga está para o dependente, como o dependente está para o codependente. A pessoa fica viciada em cuidar do dependente, em tapar os buracos que ele abre, em
desfazer, em limpar as cagadas que ele deixa pelo caminho, em ficar cuidando e procurando toda vez que ele some, dá um perdido, em se preocupar. E começa a acontecer o mesmo processo neuroquímico, tá, gente? E pior, com a gente acontece sem droga nenhuma. Então a gente começa Você fica só com os ônus. a gente começa a se intoxicar com as nossas próprias emoções, só de estar com foco sobre o outro.